bora evoluir um projeto de hardware. Essa daqui é uma plaquinha que eu construí há uns 3 anos atrás, eu acho que foi uns 3 anos atrás. É uma plaquinha dedicada para controlar LEDs RGB ou LEDs RGB endereçáveis. Essa daqui é a versão para LED RGB e essa daqui é a versão para LED RGB endereçável. E como um dos meus primeiros projetos de hardware, por mais que esse projeto aqui, ele já tenha me salvado em alguns desenvolvimentos e já tenha sido muito útil por aqui, eu cometi muitos erros. Então, inclusive, você consegue ver que isso aqui é uma tentativa de correção. E, pasmem, tá? Isso aqui funciona. Se eu colocar isso aqui na tomada, isso aqui vai funcionar. Inclusive, tem até partes que eu tive que cortar aqui do outro lado. Então, é um projeto de hardware que ele tem muitos erros e até a escolha desse microcontrolador aqui, que foi o ESP01, pra mim, na minha opinião, se tornou um erro porque o ESP01 é chatinho de programar. Ele precisa de um chipzinho para controlar externo. Tem que cuidar muito com as portas de entrada e saída. Eu ainda fiz a burrada de escolher portas para comandar a fita de LED que dividem recursos com a parte de gravação. Então, assim, esse projeto aqui, ele foi muito útil, mas ele seria muito mais útil se eu fizesse um glow up nisso aqui, se eu fizesse uma nova versão dele, e é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje junto com vocês. O vídeo de hoje, ele vai ser realmente o meu processo aqui de construção dessa nova PCB. Eu não vou adentrar muito nos detalhes técnicos da escolha desses componentes, da construção do esquemático, porque isso eu já estou gravando um outro vídeo para vocês, com um tutorial completo de como embarcar o ESP32. Então, esses detalhes mais técnicos de como você pode selecionar, construir o seu esquemático e de fato conseguir embarcar essa tecnologia, vai estar tudo num outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre o processo de design de PCB mesmo. Então, tô te levando aí pelo meu processo. Durante o processo de construção da PCB, eu acabo tendo vários insights e quero compartilhar esses insights com você. Tá? Se você acha que eu deveria fazer alguma coisa de diferente, se você percebeu algum erro, por favor, de forma muito educada, contribua comigo aqui nos comentários, assim como eu também estou tentando contribuir com o seu trabalho, com a sua evolução aqui nesse vídeo. Então, como de forma muito educada eu sempre venho aqui compartilhar o que eu já sei, você também de forma educada pode compartilhar nos comentários, né? Olha só! Tá doendo no coração alguns comentários que algumas de vocês têm deixado aí, entendeu? Tá doendo no coração. Vamos ser bacana, vamos construir uma comunidade amigável aqui, né? Eu também tô em processo de aprendizado. Eu venho aqui, compartilho muita coisa que eu sei, mas também tô em processo de aprendizado. Sempre bom aprender com vocês, né? Então, bora lá. Eu vou abrir aqui o Altium Designer, que é a ferramenta que eu tô utilizando, e a gente vai começar esse trabalho. Ah, calma aí. Deixa eu te contar, né? Porque muitas de vocês me perguntam sobre qual que é o software de desenvolvimento que eu utilizo, e normalmente nos meus projetos eu utilizo o Altium Designer. Inclusive, já deixa eu apresentar para você o patrocinador do vídeo de hoje, que é a Altium Develop. A Altium Develop é uma ferramenta que unifica o Altium Designer com o Altium 365 e é o pacote perfeito para você fazer os seus desenvolvimentos. O Altium Designer, inclusive, ele é uma das ferramentas mais usadas no mercado de trabalho. E se você está querendo se especializar, entender mais sobre o processo de desenvolvimento de hardware, em algum momento você vai ter que aprender a utilizar o Altium Designer. Então já aproveita também para conhecer o Altium Develop, porque ele vai unificar todos os recursos de construção de projeto de forma simultânea. Então você consegue, junto com a sua equipe de trabalho, trocar informações em tempo real, onde todos conseguem ter acesso aos mesmos arquivos, observar as modificações, pedir correções e trabalhar de forma realmente unificada. Eu tô deixando o link do Altium Developer aqui na descrição desse vídeo e aproveita porque você tem 30 dias para utilizar essa ferramenta gratuitamente, o que é um período excelente para você maratonar aqui esse canal, que já tem vários tutoriais de Altium Designer para você aprender de vez a dominar essa ferramenta. Agora, bora lá projetar junto comigo, que eu tenho bastante coisa para compartilhar hoje. Faz muito tempo que eu acho que eu não compartilho com vocês assim um processo de desenvolvimento. A intenção do vídeo de hoje não é ser um tutorial, é só vocês acompanharem um pouquinho desse trabalho, para que eu possa compartilhar um pouquinho do que eu tô pensando, do que eu tô fazendo. E durante esse processo, com certeza eu vou conseguir compartilhar muitos insights legais para quem quer trabalhar com hardware. Eu queria que tu não pensasse só sobre o software de desenvolvimento que eu estou usando, entenda que isso aqui são conhecimentos que você pode aplicar de maneira muito ampla, assim, em todo projeto que você for fazer. A primeira coisa que
eu queria mostrar é sobre padronização de componentes. Então, aqui dá pra ver que eu tenho esse componente aqui que veio inicialmente com esse projeto, porque eu comecei esse projeto na Celos, né? E quando eu começo o projeto por lá, normalmente eu já exporto todos os componentes que vêm junto com o projeto, mas eu gosto de padronizar e até de usar componentes que eu já usei em outros projetos, porque isso economiza muito dinheiro, meus amigos. Vocês já viram o preço de componentes eletrônicos? Conforme você vai comprando os componentes, você consegue ver que o preço ele vai diminuindo de acordo com o lote. Então, por exemplo, uma unidade, né, o valor unitário de um switch aqui, no caso que eu tô trocando, ele pode ser $1 se eu comprar uma unidade, mas provavelmente ele vai ser tipo assim, 30 centavos de dólar se eu comprar 1000 unidades, 100 unidades, 200 unidades. Então o preço ele vai caindo muito. E você padronizar ou usar componentes que você conhece, usar componentes que você já tem em outros projetos, diminui muito o preço de desenvolvimento. Então eu sempre tento fazer essa avaliação, fazer essas trocas de componentes, porque eu acho que é muito inteligente em um projeto, né? No caso aqui, eu vou tirar esse switch aqui, eu vou colocar o meu switch, que é esse aqui. O desenho dele não tá muito bonitinho, né? Mas ele é um switch sim, tá? Até deixa eu te mostrar como que eu consigo também, ó. Já pega essa outra dica aí, tá? Como que eu consigo expandir as minhas bibliotecas. Como que eu consigo pegar os componentes que eu preciso. Já vou te mostrar. Calma aí. Deixa eu só fazer essa conexão certinha aqui, garantir que tá realmente conectado. Agora sim. Então, esse switch aqui, nativamente eu não tinha aqui nas bibliotecas do Altium Designer. Eu até vou te mostrar aqui, ó. Quando eu clico aqui para pesquisar componentes, se eu boto o nome desse switch, que é um switch que eu gosto bastante de usar, eu posso até fazer uma pesquisa aqui pelos manufacturers. Ele vai encontrar, mas tá vendo aqui esse xizinho? Isso aqui significa que ele não tem, né, o patch number para botar. E aí eu tenho um plugin que, inclusive, se você usa o Altium aí, já baixa esse plugin, porque isso aqui é maravilhoso. É o Altium Library Loader. Vai pesquisando na internet as bibliotecas de componentes disponíveis e ele normalmente consegue encontrar, tá? Então eu fiz isso, procurei ali, não tinha disponível, vim aqui no Library Loader e encontrei, tá vendo meu switch? Então, já vem ó, com o 3D, com o footprint, com o esquemático, muitos componentes que não tem ali você vai acabar encontrando aqui. Então isso aqui é muito bom. Deixa eu renomear ele aqui para ficar certinho, o S1. E eu tenho mais um switch aqui, quer ver, ó? Aqui, mas eu tô achando que eu vou passar tudo isso aqui lá pro sheet principal, então vou deletar esse aqui, vou passar pra cá, vou deixar tudo aqui e também, né, deletar esse e botar esse aqui. Vou colocar aqui na IO0 e no meu GND. Bom, eu tinha te falado que esse é um projeto pra gente fazer um melhoramento aí naquela minha plaquinha que eu tenho, que são a plaquinha controladora de LEDs, e dessa vez eu vou utilizar um chip do ESP32S3. E eu tô usando esse chip porque eu pretendo usar essa mesma plaquinha para várias aplicações. Então eu consigo utilizar para fazer luminárias, que é algo que eu quero muito fazer e muito evoluir aqui. Inclusive eu quero fazer uma luminária bem bonita aqui pro meu setup. E quero que ela, claro, que ela tenha acesso à internet. E eu posso usar essa mesma placa, esse mesmo chip, isso tudo que eu vou fazer aqui para fazer uma nova versão do quadrinho Pixel. Então, eu consigo usar essa plaquinha aqui em projetos diferentes, por mais que seja exatamente o mesmo hardware. E provavelmente você deve estar pensando aí que você poderia utilizar esses mesmos recursos de um pino de GPIO, GND e VCC em outros dispositivos, não necessariamente LEDs, né? Então, assim, trocou a programação, você usa para outras coisas. Como eu tô fazendo um hardware muito específico, eu também não vou ficar deixando um monte de I/O aí disponível, porque eu acho que não vai fazer sentido nenhum, né, para esse projeto. Mas você poderia, né, fazer uma placa talvez um pouquinho mais ampla, deixar algumas I/Os aí disponíveis e fazer uma coisa um pouquinho mais genérica, né? Eu acho que de esquemático aqui vai estar ok. E agora eu vou partir para minha board, tá vendo? Olha só, deixa eu fazer aqui Eu tava já mais ou menos mexendo nela, porque eu tava pensando um pouquinho, daí eu decidi gravar esse vídeo pra vocês pra compartilhar um pouquinho do processo aí de desenvolvimento. E eu tenho aqui, ó, uma imagem, vamos ver se dá pra focar aqui, ó, uma imagem de como que eu pretendo que esse esquemático fique. Esquemático não, a board fique. E basicamente a gente vai ter o ESP no meio, a gente vai ter, depois eu não sei ainda muito bem onde botar os switches e tudo mais, e
a barra de pinos. Eu tava esquecendo da barra de pinos. Vamos botar ela aqui. Pois... Vou colocar aqui. Teremos o VCC, que vai ser o VCC que vem aqui, ó, do meu USB, né? Uma coisa que eu demorei para começar a usar, já deixa eu te falar para começar a usar o quanto antes, são os recursos de alinhamento. Então eu consigo vir aqui depois de mais ou menos ter colocado os componentes na posição e posso começar a usar os recursos aqui, ó, para alinhar eles na horizontal, fazer o espaçamento também deles padronizado, né? Então... Ó, posso distribuir eles organizadamente. Isso aqui faz muita diferença, poupa muito trabalho também. Você pode alinhar no grid, tá vendo esses pontinhos aqui? Esse aqui é o grid. Tem um vídeo meu, inclusive, de tutorial Auto Designer só falando sobre grid, só te ensinando a fazer grid, porque tem alguns projetos meus que são mais artísticos, que acaba que essa parte de grid faz muita diferença para conseguir fazer o efeito ou o design que eu quero. Organizar os labels também faz muita diferença, tá? Deixar tudo bonitinho, organizadinho, um tamanho legal aqui, faz diferença, faz diferença. Deixa eu ver como é que tá o 3D. Olha só, tá vendo? Agora eu vou recortar essa placa bem aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Deixar realmente só o tamanho. E tem que posicionar isso aqui mais centralizado também. Para essa parte de roteamento, e na verdade assim, para a parte de PCB mesmo, o desenvolvimento de PCB, tem um artigo que eu gostaria de deixar para você como sugestão, que se chama Os 10 Mandamentos da PCB. Esse artigo vai te ajudar muito a entender algumas coisas sobre trilha, sobre espessura de trilha, sobre ângulo. Acredito que você já deva ter ouvido falar de que ângulos retos em uma PCB, né, assim, das trilhas, não são muito bons, e esse artigo ele vai te explicar por completo o porquê dessas coisas e te fazer entender um pouquinho mais sobre esse universo de desenvolvimento de hardware, né? Então eu vou deixar ele aqui na descrição porque eu acho que é um vídeo muito bom, e agora eu vou começar a trilhar as coisas por aqui. Acho que você já deva conhecer que existe um recurso chamado AutoRoot, e se você já assistiu alguns vídeos por aqui, você sabe que eu sou não muito a favor do AutoRoot, porque eu acho que ele acaba atrapalhando um pouco o processo de você conseguir posicionar bem os componentes aqui. Vamos começar o roteamento. Ó, por exemplo, aqui já me aponta uma boa possibilidade de modificação. Se eu trazer esses resistores aqui para cima, eu vou ter uma distância melhor no roteamento e isso não vai interferir em praticamente nada no meu design. Eu só tô com o meu grid aqui muito grande, né? Então os componentes estão se mexendo demais, mas tranquilamente eu posso modificar isso aqui para cá e eu só vou ganhar com isso. Se eu tivesse colocado AutoRoot, ele iria encontrar as trilhas, mas não seriam tão otimizadas, né? Para me ajudar aqui no processo de trilhagem, agora eu diminui bastante meu grid, tá vendo? Então, isso também, ficar mudando o grid aqui, é uma excelente dica, assim, para você conseguir chegar onde você quer chegar, sabe? O grid, ele pode atrapalhar ou pode te ajudar muito no processo de desenvolvimento, dependendo de como que você manipula ele, né? Tô começando aqui pela parte do USB. Eu acho legal, assim, você começar de algum ponto, assim, tipo, do início ao fim, sabe? Eu tento trazer assim,
tipo assim, a entrada de energia tá aqui, então esse é a fase 0, sabe, do circuito, e daí ir espalhando aos poucos. Então, tipo assim, depois que eu terminar o USB, eu posso ir pro regulador de tensão, posso ir pros botões, pro LED, e depois, por último, ali o microcontrolador, né? Mas isso vai depender muito de como que tá o seu circuito, né, e quais são as trilhas mais difíceis de você rotear. Então, às vezes não vai dar certo você fazer essa dinâmica porque você precisa, às vezes, dar prioridade para algum tipo de trilha. Mas um circuito básico, assim, tipo, fácil como esse, você manter um padrãozinho, assim, tipo, criar alguma mini regrinha para você, acho que pode facilitar o processo. Eu vou tentar fazer tudo isso faciônica, mas eu ainda não sei se eu vou conseguir. Ai, não vou conseguir, porque esse VCC, ele precisa chegar lá na ponta ainda. Vai ser face dupla. Isso tá bom. Sendo face dupla aqui, já vou conseguir talvez desenhar algumas coisas com mais facilidade, né? Porque daí eu consigo colocar as vias. Dificilmente eu consigo fazer assim uma PCB face simples. Normalmente os PCBs acabam ficando face dupla porque é bem difícil assim, né? Se conseguir conciliar tudo, fazer as conexões de tudo. É bem difícil mesmo. Normalmente aqui, ó, na parte de espessura de trilhas, eu gosto de aumentar um pouquinho o tamanho máximo, porque eu acho que essa trilha que vem por padrão aqui, ela é muito pequena. Então, vou colocar aqui uma trilha de 0.5, porque aí eu consigo fazer essa parte de VCC e GND um pouquinho mais grossa, né? Que é melhor aqui. No caso, eu vou até passar pelo bóron aqui. Na verdade, eu tô vendo aqui, eu acho que eu nem tenho mais tanta coisa pra trilhar. Eu tô vendo que é tudo GND. Eu só vou verificar esse aqui, porque parece que esse C3 e esse R1 não estão bem conectados. E aí, eu acho que são as últimas conexões, depois é tudo GND, que daí eu vou fazer o plano de terra, né? Eu acho que esse é um dos recursos que, se você não sabe ainda usar, também tem videoaula já aqui só sobre o plano de terra, e é muito fácil fazer plano de terra aqui no Altium, porque você consegue pegar aqui já direto o tamanho ali do seu polígono. Aí você seleciona a camada e seleciona qual que é o sinal, né? No caso aqui é o GND. Ele já encontrou aqui. E agora eu dou um Apply. Tá vendo? E ele já faz todo o plano de terra. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado é, depois de fazer o plano de terra, ó, de fazer essas verificações aqui, porque tá vendo? Ó, que mesmo que eu tenha plano de terra, tá vendo que tem algumas conexões que não foram realizadas? Ó, esse aqui também é um caso, tá vendo? Então você tem que vir aqui manualmente fazer essa conexão. Aqui também a gente precisa puxar uma trilha, ou às vezes é só você abrir um espaçamento, tá vendo que a proximidade aqui de alguns componentes faz com que o plano ele se quebre. Então, isso aqui é uma coisa que dá pra fazer, ó. Tipo, não custa nada, por exemplo, trazer um pouquinho pra cá. Qualquer modificação que faz também, o plano de terra, ele quebra, então você tem que vir aqui de novo e fazer um repair. Aí, agora sim, tá vendo que eu puxei um pouquinho pra cá, ele já abriu espaço suficiente pra chegar lá, o GND, e dá pra ver que tá tudo conectado, tudo perfeito. Vamos ver o 3D da placa, como é que tá agora? Aqui, ó. Nossa, essa tá bem bonita! Legal! Acho que a posição dos componentes tá bem legal. Eu acho que eu vou reservar talvez a parte do bottom pra fazer alguma coisa mais artística. Talvez aqui eu ainda faça um board shape um pouquinho mais arrumadinho, né? Deixar com a carinha mais divertida aqui. Mas isso vai ficar, então, para um próximo vídeo, né? Hoje eu queria te mostrar um pouquinho do processo aí mais técnico mesmo, de produção, de desenvolvimento. E aqui eu já tô notando uma coisa, olha o tamanho dessas vias. Eu deixei as configurações meio que por padrão, isso aqui tá horroroso, calma aí. Vamos mudar aqui o tamanho desse diâmetro. Ok, agora eu acho que tá tudo ok. Acho que eu consegui limpar aqui todos os errinhos, todas as trilhas erradas.
Dá aquela olhadinha, aquela analisada. Parece ok, né? Legal. Acho que temos. Acho que é isso aí. O 3D ele acaba ajudando muito a gente a identificar alguns erros. E essa parte de 3D aqui, ela serve muito para você analisar o processo de montagem. Você deve imaginar que essa PCB aqui, por ser uma coisa que vai ser um projeto pessoal aqui para eu usar em alguns projetos, né, para facilitar o processo de desenvolvimento de alguns projetos, para eu não precisar sempre ficar colocando uma dev board, eu sempre precisar ficar colocando assim, fios e jumpers e regulador de tensão para uma coisa que é a mesma coisa de sempre. Então, eu não vou fazer muitas unidades, provavelmente eu vou fazer um lote de 10 unidades no máximo e já vou conseguir fazer muita coisa com isso. Então, considerando que é um projeto que eu vou soldar à mão, por ser um protótipo, por ser um projeto que não são muitas unidades, pensar nisso é muito importante, porque isso me faz perceber sobre a posição dos componentes eletrônicos. Imagine aqui, ó, por exemplo, que esses capacitores estivessem muito em cima aqui do meu USB, ia dificultar a solda do USB. Se eu tivesse aqui um componente muito próximo do outro, tampando alguma coisa, a rotação também dos componentes, se tá tudo no local correto, todas essas coisas fazem muita diferença você analisar nessa fase aqui de 3D. Faça aí uma boa observação do seu 3D, namore bastante seu 3D aí que vai ser uma grande diferença, tá? Pro seu projeto também. Bom, eu acho que é isso. Desse projeto aqui, foram essas as dicas que eu consigo extrair, que eu consigo compartilhar aí durante o desenvolvimento. Se vocês quiserem aí outros vídeos glamourizando uma PCB, aí sim, botando todo o estilo Julia Labs de ser aí, me pede aqui nos comentários que vai ser um prazer trazer um outro vídeo só sobre glamourização de PCB, vou chamar assim, né? Então, me peçam aí que vai ser um prazer, porque realmente são conhecimentos que não são tão comuns de se encontrar, mas que eu gosto muito de aplicar e eu já tenho colecionado bastante conhecimento nesse universo de glamourização de PCB. Então, é isso aí. E aí, em comparação agora com a plaquinha final, com esse projeto aqui, evoluímos? Eu acho que sim, eu acho que tivemos uma boa evolução. A plaquinha final vai ficar um pouco maior do que essa daqui, até deixa eu pegar aqui qual que é o tamanho, né? Só vou usar minha reguinha. Nossa, pouca coisa diferente. Essa daqui tá com 35, aquela lá vai ficar com 39. Nossa, a gente vai aumentar pouquíssimo o tamanho da PCB e a gente já vai ganhar muito mais recurso. Claro que se eu quisesse ainda aproveitar essa mesma PCB para unificar com outros projetos, eu podia só deixar aquela barra lá de I/Os um pouquinho maior e ainda expandir para poder usar essa mesma PCB em vários projetos diferentes, né? Mas estou tentando fazer um hardware dedicado aí para realmente conseguir substituir essa PCB aqui, mas se você tiver sugestões para a evolução deste projeto, eu ainda não fabriquei ele. Então você pode deixar aqui na descrição do vídeo e contribuir comigo. Pode ser que alguma das alterações aí que você sugira para esse projeto, eu ainda coloque nesse projeto antes da fabricação. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com você. E se você veio atrás desse vídeo, assistiu até agora, me conta aqui nos comentários por que você está aqui assistindo esse vídeo. Se esse vídeo está te ajudando a terminar um trabalho de faculdade, um trabalho de mestrado, TCC, ou está te incentivando a tirar algum projeto do papel, começar a empreender na área de hardware, me conta um pouquinho mais sobre o que você está fazendo aqui nos comentários, porque eu quero muito saber, te conhecer um pouquinho mais, beleza? A gente se vê em um próximo vídeo e tchau, tchau!